Vou ensinar uma outra coisa para você. Cara, e isto ele é muito importante, seja para a sua vida de terapeuta, seja para a sua vida pessoal. É muito importante. É um negócio assim que, quando você aplica, faz diferença para a sua vida. É um processo que eu... Cadê minha caneta? É um processo que eu chamo de processo orar. Processo orar. Só que não tem a ver com oração, tá? Não tem a ver com oração. É apenas uma sigla que eu achei, falei assim, olha, essa sigla é fácil de lembrar, né? Essa palavra é uma palavra fácil de lembrar. Então, pensa assim, como terapeuta, eu preciso orar. Né? Então, fica fácil para você lembrar. O, de ouvir. Muitas vezes você não precisa ser um Jedi da comunicação. Você precisa ser apenas um bom ouvinte. Lembra que nós falamos ontem que se eu falo com você ao mesmo tempo que você fala com você, o seu diálogo interno sempre vai ganhar? Então você não vai conseguir me entender, porque o seu diálogo ele sempre vai ter mais força do que a minha comunicação em sua direção. Então, repetindo, muitas vezes você não precisa ser um Jedi da comunicação. Basta que você se torne um bom ouvinte. Ouça. E muitas vezes, quando você ouve, você consegue aprender coisas interessantes com o seu cliente e ajudá-lo com mais facilidade. Deixa eu tomar uma água que o carburador zoou aqui. E ajudá-lo com mais facilidade. Carburador não, radiador. E aí você fica mais disponível para o seu cliente. Quando você ouve, ouça, preste atenção. Mas ouvir não é você ficar em silêncio e a pessoa falar. É mais do que isso. Ouvir é você silenciar fora e abrir acesso dentro, para que a comunicação da pessoa chegue até você. Que daí você consegue entender. Não adianta nada, eu fecho a minha boca e fico falando comigo. Fico pensando um monte de coisa. Rodou. Você não vai conseguir entender a pessoa. Então, ouça. Essa é a primeira etapa do orar. R. Reflita sobre o que você ouviu. Reflita sobre o que você ouviu. Então, quando você ouviu, reflete um pouquinho, pensa um pouquinho naquela informação. Evita tirar conclusões precipitadas. Evite colocar na realidade da pessoa uma coisa que só existe na sua alucinação, só existe na sua cabeça. Então, reflita um pouco sobre aquela ideia, principalmente aquelas que lhe incomodam mais, porque essas podem revelar coisas importantes sobre você. Porque se incomodou você, é porque mexeu com a sua química de alguma forma. Então, isso fala muito sobre você. Ou então, reflita também sobre aquelas que parecem ser absurdas a priori. Uma ideia é assim, caraca, que coisa absurda. E uma coisa que eu gosto, até pensando nesse lance do absurdo, é imaginar como seria se não fosse absurdo. Como seria se isso fosse verdadeiro também para mim? Como seria se eu vivesse também essa realidade? O que aconteceria? O que eu faria? O que eu pensaria? O que eu sentiria se eu rodasse esse mesmo princípio na minha vida? Então, ao invés de eu descartar uma coisa, não, eu não creio nisso, não, eu não aceito isso, não, eu não concordo com isso, e ponto final, abra a sua mente. E dê uma oportunidade, porque fazer de conta não vai te machucar. Faz de conta que você acredita e verifica como seria aplicar isso na sua vida, que efeito, que resultado,
O que é que causaria? E muitas vezes você aprende coisas significativas com isso daí. Então, ouça e reflita. O A é de ação, leva para a ação o que você ouviu. Então, talvez esta ação seja... Agora você fala. Então, eu ouvi, refleti e agora eu vou falar também. Pode ser esse tipo de ação. Talvez a ação seja um diálogo interno. Ok, não concordo, mas deixo lá. Mas a ação, ela será mais funcional depois que você refletiu e ouviu. Funciona mais. A gente consegue ter mais assertividade, tanto para você na sua vida, como para você, terapeuta. E, por fim, o R, de novo, de resultado. Verifique qual foi o resultado que você obteve depois que você agiu do modo como agiu, cuja ação foi proveniente da reflexão, da audição. Então, ouça, reflita, vai para a ação e veja o resultado. Orar